Bem-vindos a mais um Podbest, o Podbest da Best. Estamos aqui com a grande influenciadora, famosérrima, Mariana Brandão, a @engenheira clínica, que todo mundo conhece, todo mundo vê nas feiras, todo mundo vê os vídeos, faz publicações, faz publicidades, vai para a Alemanha, vai para a Eslováquia, vai para a Finlândia, vai para um monte de lugar. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem você é, e aí eu vou fazer umas perguntas. Vixe, Maria! Bom, eu sou Mariana, muito obrigada por estar aqui, para mim é um prazer. Eu sou engenheira biomédica, eu sou baiana, sou tauropolitana, sou engenheira biomédica, especialista em engenharia clínica, fiz mestrado, sou doutoranda, mas acho que para além de títulos eu sou uma pessoa que adora compartilhar conhecimento, então é por isso que eu comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais. E hoje posso estar contribuindo para a democratização do conhecimento na área de tecnologias em saúde. Sou fundadora de uma empresa de educação e tecnologias em saúde, que eu acredito que o conhecimento tem que ser disseminado, tem que ser compartilhado para que mais pessoas tenham acesso. É uma área que ainda tem uma carência muito grande de materiais, de informações. Então, o meu papel é tentar disseminar ao máximo esse conhecimento. É o Netflix da área da saúde, eu diria, né? Digamos que sim. Olha, o trabalho que ela faz, que você faz, né, falando pra você diretamente, é maravilhoso. Obrigada. As pessoas, ver você com as pessoas tirando foto e as pessoas reconhecendo, é muito legal, muito bacana, né? Eu pude acompanhar um pouco do teu crescimento, né? A gente já se conhece há bastante tempo. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida talvez de muita gente que talvez esteja pensando em começar ou já tá na área, mas tem dúvidas e tal. Você é mulher, você é jovem, né? Então assim, são duas não é características, né? São dois tipos, né, de uma pessoa que podem trazer um pouco de preconceito. Mulher, pelo conta da engenharia ser uma área extremamente masculinizada, cada dia menos, graças a Deus. Sim. Né? E assim, não é fazendo média não, mas assim, eu sempre fui adepto, né, de mulher na engenharia. Ela sabe, né, quando eu iniciei minha caminhada, as 3 primeiras engenheiras de campo eram mulheres. Então, assim, não é fazendo média, não é fazendo... Eu acho que, inclusive, é um cuidado, é um carinho que tem, que é diferente do homem, não tem jeito. A mulher, ela tem um carinho mesmo, um tato pra coisa, que eu acho que é uma coisa meio maternal com a mãe. Assim, não sei, eu gosto muito, né, da forma de sempre... Então, quando eu ia instalar a máquina, eu sempre levava uma delas comigo, pelo menos, e assim, a instalação ficava 10 vezes mais impactante, bonita, cheirosa, bem feita, bem cuidada. Então, eu acho que é uma vantagem, né? Mas é uma área que talvez em frente isso. E por ser nova, nova doutoranda. Tipo assim, começou com quanto? 12 anos, né? E, como é que você conseguiu, assim, se posicionar e vencer esse tipo... Se você já passou por isso, né, por algum tipo de preconceito, se você passou, como você conseguiu se posicionar e ser hoje quem você é, uma pessoa que é referência, você é uma luz nessa área. Como faz? Obrigada. Mas vamos lá. Primeiro, eu acredito que todos nós temos algo a contribuir para o mundo. Então, assim, primeiro sobre ser mulher na engenharia. Eu demorei até para entender que a engenharia é uma área muito mais masculina. E por que eu digo isso? Meu pai e minha mãe são engenheiros, né? Minha mãe é engenheira. Uhum. Então, na minha concepção, desde criança, né? Uma coisa! Eu não via diferença. Os dois. Tem que ter. Qual é a profissão? Sim. Meus pais são engenheiros. São engenheiros também, mas uma engenharia não tão comum na sociedade. Então, eu fiz engenharia biomédica, também não é uma engenharia que as pessoas associam facilmente. Meus pais são engenheiros de agrimensura e cartografia. Fizeram engenharia de agrimensura também. Então sempre foi algo totalmente diferente, assim, pra falar. Então, assim, na minha trajetória sempre foi algo comum, como deve ser, né? E aí, quando eu fiz engenharia biomédica, é um curso também das engenharias que tem uma maior proporção entre homens e mulheres. Então, também já continuei nesse esquema. É claro que, quando a gente vai ver os professores... já começa a gente a ver, a gente analisar criticamente, a gente analisa que tem muito menos mulheres sendo professores nas universidades na área de engenharia. Então a gente começa com isso. Mas, por exemplo, a minha primeira professora de iniciação científica, mulher. A minha supervisora de estágio no hospital que eu fiz estágio, mulher. Então, assim,
eu tive muitas mulheres que foram referências e são referências para mim hoje. Então, é claro que, assim, eu particularmente, né, não sei se sorte, não sei se talvez por me blindar de alguma forma, muito mais por sorte, com certeza, não sofri algum tipo de preconceito, mas eu sei de muitos casos, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é um problema da sociedade, é um problema estrutural da sociedade, e que a gente não pode normalizar, e a gente não pode normalizar, assim, situações que às vezes podem parecer bobas, tá? Mas eu acho que faz parte também dos homens também, tá? Que estão dentro desse processo de não normalizar essas situações. E o que eu observo hoje muito também é uma falta de mulheres na parte de liderança. Sim. Tá? Então, eu vejo sim uma crescente de mulheres na área de engenharia clínica, que eu acho excelente, mas a gente tem ainda uma carência, uma falta de mulheres na liderança e uma falta de mulheres também no empreendedorismo. Então, quando a gente pega fundadoras, donas de empresas, a gente tem quase nenhuma na área de engenharia clínica e engenharia biomédica, tá? Então, acho que a gente tem uma discrepância ainda muito grande a ser feita. E sobre o meu caso específico, né, como que eu lidei com isso, principalmente, eu acho que ser jovem, para mim, foi um dos principais dificultadores. Porque, além de ser jovem, eu também tenho uma aparência um pouco mais jovem também. Não, quer dizer, é até ruim falar isso, né? Mas assim, em vez ou outra, às vezes as pessoas botam pede RG pra entrar na balada. Acontece às vezes. Mas e eu sei que sim. Então, eu acho que ser jovem também foi ainda acho que um grande desafio. Muitas vezes eu vou palestrar em eventos, eu sou a única mulher. Jovem, quase sempre eu sou a mais jovem. O que eu acho que fez com que eu continuasse, eu acho que foi, primeiro, ter coragem. Eu acho que resiliência, né? Coragem para para realmente assumir e continuar contribuindo para isso. Eu sempre quis ajudar, então o meu papel sempre foi esse. Então, desde quando eu comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais, o meu papel sempre foi contribuir para a área. Então, eu realmente acredito muito, muito nisso, né, da gente conseguir estar contribuindo, e foi por isso que eu comecei. Disciplina, eu acho que, assim, a gente tem que manter constância para fazer aquilo, fazer muito bem feito. E, assim, mulheres, infelizmente, acredito que a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que provar muito mais o que a gente está fazendo. Então, todas as vezes que eu fiz, todas as aulas que eu faço, eu tento não só mostrar a minha experiência, mas mostrar evidências, mostrar referências, tudo para mostrar que o que eu tô falando não, tem um fundamento para isso. Então, como todo oprimido, né? Toda classe, todo tipo, toda pessoa que ela tem uma característica, enfim, geneticamente, né? É homem, é mulher, é branco, é preto, é alto, é baixo, é deficiente, não. Acho que todo mundo é igual mesmo. Com certeza. E assim, eu acho que quem oprime tem muito mais vantagens de ser aprovado pelos outros que oprimem, né? E quem é oprimido, assim, primeiro, não tem que ser oprimido, jamais. Poxa, você... ontem mesmo a gente estava no encontro dos engenheiros, tinha muito mais mulher que homem, e lá tinha engenheira que tinha a Cláudia na ONU. Eu nem sabia que a ONU tinha engenheiro biomédico. Entendeu? A Yasmin, era do exército, sabe? No exército, engenheiro biomédico, no exército. Sim. É uma coisa que, assim, você olha e fala, caraca. Então, ou seja, lugar de mulher é onde ela quiser, exatamente, tá? Assim como homem, assim como alto, baixo, qualquer um. Acho que tem que estar no lugar. E agora eu queria perguntar da sua plataforma de ensino, né, o Eduts. A gente vai deixar o link aqui embaixo, ou aqui, não sei, se ou aqui do lado. Aqui. Se inscrevam, entendeu? Assinem. Poxa, você também abre a oportunidade para muitas empresas, muitos profissionais, assim como eu, de poder lecionar, poder dar uma palestra, participar da Semana da Engenharia que você faz, né? E a repercussão disso eu tenho certeza, não preciso nem te perguntar, que isso aí deve estar sendo maravilhoso. E assim, eu particularmente, eu acredito muito mais no ensino pontual do que no ensino geral. Ou seja, a faculdade, eu acho que quando você sai da faculdade, você sai apto para aprender alguma coisa
né? Então, assim, eu tenho certeza que os seus cursos, os cursos que você tem lá, seja você lecionando os outros professores, eles conseguem trazer muito mais conhecimento, direcionamento. Às vezes a pessoa não sabe para onde ir. Tipo, eu queria aprender tomografia, não sei como é que eu aprendo, ressonância, ventilador, gestão, leis, indicadores, sistemas. Poxa, a área é gigante, né? E eu quero te perguntar o seguinte: o engenheiro biomédico, o que o engenheiro biomédico faz? Eu acho que isso é uma pergunta legal para as pessoas que cogitam, né? Então, assim, o engenheiro biomédico e depois o engenheiro clínico, né, faz a especialização, o que ele é habilitado a fazer e aonde o Eduts pode contribuir para elevar o nível da engenharia clínica do Brasil, que eu acho que esse é o propósito. Perfeito. Bom, daria pra gente ficar aqui todas as perguntas. Resuma, porque assim, eu tava ouvindo você falar os meus comentários sobre a última questão. Aí já tinha outras questões pra falar. Enfim, mas é um tempo curto. Meio rápido. Vamos lá, engenheiro biomédico. Mas vamos lá, engenheiro biomédico. Bom, a gente tem a engenharia biomédica, que é uma graduação. Então, quem se forma na engenharia biomédica se torna um engenheiro ou engenheira biomédica. A área de engenharia biomédica, ela é a área que desenvolve e aprimora soluções para a área da saúde. Então, é a união da engenharia, da área de tecnologia exatas, com biologia e saúde. Então a gente une essas duas áreas. Todas as engenharias, né? A gente une essas duas áreas. É claro que a gente tem as atribuições relacionadas a que a gente tem, né? Mas a gente tem várias áreas de atuação. Então a gente tem a área de próteses, então a gente pode desenvolver próteses, órteses. A gente pode atuar na neuroengenharia, tanto desenvolvendo novos instrumentos, como na parte de análise de dados. A gente pode atuar na área de robótica, na área da saúde. A gente pode atuar no processamento de sinais e imagens médicas. Então tem muitos casos de muitos colegas que estão atuando nessa área, de biomecânica, de biomateriais, biosensores, na parte de instrumentação biomédica, no desenvolvimento de novos equipamentos médicos hospitalares. A gente pode atuar na parte de bioinformática, engenharia genética. E a gente pode atuar na engenharia clínica, que foi a área que eu escolhi mais a fundo para me especializar, que é uma área que atua mais na parte de gestão das tecnologias em saúde, que vai atuar no cuidado das tecnologias. Assim como o paciente tem que ter cuidado, os equipamentos médicos também têm que ter cuidados ao longo do seu ciclo de vida. Então, desde o processo de entrada dentro de um ambiente de saúde até o seu descarte. Então, a gente atua nesse cuidado para garantir que a sua segurança, confiabilidade, rastreabilidade dentro dos ambientes de saúde. Calibração preventiva, corretiva. São uma das intervenções técnicas que fazem parte do ciclo de vida para garantir a segurança. Tá. E o Eduts? Como que a Eduts pode contribuir? Então, eu sempre acreditei que o conhecimento salva vidas, né? Então, a gente sabe que o conhecimento que a gente tem, a gente consegue impactar lá na ponta. Boa tarde. Então, o conhecimento que nós temos, a gente tem que disseminar para levar mais adiante. Então, eu idealizei uma plataforma que a gente consiga ter informações centralizadas de todas as tecnologias, todas das principais tecnologias, tanto de gestão como de operação das tecnologias, para que as pessoas possam estar se capacitando. Por quê? A gente sabe que a engenharia biomédica também a gente tem muitas áreas, como a gente viu, então a gente tem um conhecimento muito disperso. Então é importante que a gente tenha uma plataforma, que a gente tenha um conhecimento teórico e prático voltado para as tecnologias em saúde. Então a Eduts, eu aqui no evento eu encontro vários alunos, né, de todo o país, tenho alunos de outros países também, então assim, é muito gratificante a gente conseguir estar contribuindo no destaque, na capacitação profissional desses alunos, porque o diferencial nos próximos anos será o conhecimento e o pensamento crítico relacionado à tecnologia. Não somente a parte técnica em si, mas a gente entender o princípio de funcionamento do equipamento, o impacto no corpo humano. Então, isso tudo, todos os cursos, por exemplo, que a gente tem de equipamento, a gente começa com a anatomia, a fisiologia humana, porque é a partir daí que a gente vai entender o benefício e o impacto da tecnologia para a saúde. Agora a gente vai encerrar e eu quero dar uma dica para você, ouvinte, ou 20, não sei, quem vê. A Eduts é uma plataforma, né, de ensino complementar da engenharia clínica, mas dá uma dica, é o seguinte: se você não sabe se você quer ou não seguir para engenharia biomédica, ou seja, você tem 18 anos, 17, nem escolheu nada na sua vida, vale a pena assinar, ainda assim. Por quê?
Porque lá você vai ter vários conteúdos, lá você pode ver na prática o que essa área faz, que é uma área maravilhosa. Eu acho que é uma área que ela tem um propósito, salva a vida. Então, Salvamos. eu acho que não é só para quem é engenheiro biomédico, não é só para quem já é engenheiro clínico. Eu acho que quem está querendo se decidir também deve participar para aprender, porque esse aprendizado ele não precisa vir após você aprender uma base. Ela ensina desde o básico até o avançado. Então, eu acho que é para quem não sabe o que quer fazer da vida, né? Porque com 17 anos a gente ainda não sabe direito. Não. Eu acho que ela consegue te dar certeza de que essa área aqui é maravilhosa e gratificante. É muito gratificante a gente poder estar impactando diretamente na salvar vidas de pessoas, assim, é muito gratificante. E assim, acho que a gente já está, né, finalizando, mas só vou deixar um recado final. Então, porque acho que para juntar todas essas perguntas, né, eu acho que desde a gente comentou sobre a questão de mulheres, até a parte de capacitação, educação, eu acho que é muito essa questão de estudo. Eu acho que todo mundo, acho que encontre uma área que brilhe os olhos de vocês, que vocês queiram, porque assim, eu acredito muito que todas as áreas são muito importantes para a saúde e para todos os outros setores, mas encontre uma área que você goste, porque as tecnologias estão evoluindo tão rápido, a gente tem que buscar tantos novos conhecimentos tão rapidamente, que quando a gente encontra uma área que a gente se identifique, que a gente goste, fica mais leve a gente buscar esse conhecimento. Então assim, nunca deixe de estudar, estudem, se vocês querem, serão muito bem-vindos na Edutes, mas se não for na Edutes, assim, busquem o conhecimento de alguma forma, se capacitem de alguma forma, porque a gente tem que ter muita responsabilidade na área da saúde. Então, assim, para finalizar, eu acho que acreditem no potencial de vocês, sejam homens, mulheres, acreditem em vocês, contribuam para a saúde ou para o mundo da forma que vocês acreditem, sejam coerentes com o que vocês acreditem. Eu acho que a gente tem que agir alinhado com o que a gente genuinamente acredita. Compartilhe o conhecimento que vocês têm e sejam gentis com o mundo, porque o universo retribui. Trabalhe com o que ame e nunca terá que trabalhar um dia. A gente continua trabalhando. A gente continua trabalhando. Mas fica um pouco mais leve. Obrigado, viu, Mari? Tchau.